Uma boa noite, profetas da palavra. Gostaria de deixar uma pequena palavra aqui para os irmãos, que se encontra no primeiro livro de Samuel 15, 18 ao 23, que diz assim: E o Senhor te enviou a este caminho e disse: Vai e extermina estes amalequitas, pecadores, e guerreia contra eles até exterminar totalmente. Porque, pois, não obedeceram à voz do Senhor, antes de lançar ao despojo, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E Saul disse a Samuel: Eu obedeci à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei dos amalequitas, e exterminei os amalequitas. E o povo tomou do despojo ovelhas e bois, melhor da casa, melhor das coisas condenadas para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel disse: Porventura os holocaustos e sacrifícios são tão agradáveis ao Senhor como a obediência à voz do Senhor, venha obedecer. E melhor do que o sacrifício e o atendimento é melhor do que a gordura dos carneiros, porque a Deus desobediência é como pecado de adivinhação, e a teimosia é como pecado de idolatria. Por isso que rejeitastes a palavra do Senhor, e também te rejeitou, para que não seja mais rei. Amém? A palavra do Senhor vem nos dizer que Deus enviou Saul para matar os amalequitas, que já tinham passado no ponto. Deus já não queria eles mais sobre a face da terra, por causa das idolatrias, por causa das coisas erradas que aquele povo fazia. E agora Deus fala com Samuel para falar com o rei Saul, que vai até lá, mate a todos, não pegue despojo, mate todos os animais. Mas Saul era um homem que já não temia a Deus. Saul era um homem que preocupava com as coisas do mundo. E Saul desobedeceu a Deus. Saul agora, ele não mata o rei e faz acordo com o rei e traz o rei para Israel. Saul pega do despojo que Deus falou que não era para pegar. Saul desobedece tudo aquilo que Deus fala. Eu queria lembrar para os irmãos que Saul era aquele que um dia ele saiu à procura da jumenta do seu pai, que havia se perdido, e o seu pai não preocupou com ele e mandou ele, enviou que ele fosse atrás. E quando ele encontra com Samuel, Deus faz saber a Samuel que ele seria o rei de Israel. E Samuel honra com a mesa, ele senta à mesa com Samuel. E Samuel fala com Saul que quando ele vê os profetas, que ele entre no meio dos profetas. E Samuel fala com Saul tudo aquilo que vai acontecer. Samuel, profeta de Deus. E quando Saul sai dali, e Saul tinha se assentado no melhor lugar da mesa, porque Samuel já sabia que ele seria o rei. E agora Samuel fala com Saul que o seu pai já achou a sua jumenta. E Saul se assusta vendo que Samuel verdadeiramente era o profeta de Deus. Saul conhecia Samuel, sabia que Samuel era um homem de Deus. E Samuel entregou um recado para Saul, e Saul não obedece o que Deus manda fazer. Saul vai, faz trato com Agag, traz boi, traz dinheiro, traz o melhor daquela terra, desagradando a tudo que Deus fez. Saul era um crente que um dia, quando ele entrou no meio dos cantores dos levitas, ele dançou na presença do Senhor e profetizou. Saul era um crente como eu e você, irmão. Saul era um irmão que andou na presença do Senhor, mas em certo ponto, quando o Senhor falou, não quis mais ouvir e quis fazer o desejo do seu coração. No nosso meio encontra tantas pessoas que procuram fazer a vontade do Senhor, e o Senhor fala com elas,
mas chega a certo ponto que as pessoas acham que já podem caminhar sozinha e fazer a sua vontade. Jesus, como sendo Deus, ele veio nessa terra como servo e serviu para nos ensinar a humildade. Certo dia, Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos e Pedro fala: Senhor, o meu pé o Senhor não vai lavar. E Jesus fala com ele: se eu não lavar o seu pé, você não tem comunhão comigo. Jesus veio para nos ensinar a humildade. Essa humildade que nós devemos ter um com os outros irmãos. Devemos amar os nossos irmãos. Quantas vezes a gente vê o irmão na dificuldade e esquece do irmão. Assim como Jesus fala do bom samaritano, esse é um exemplo que Jesus deixa para nós. Jesus é o verdadeiro bom samaritano. Jesus é aquele que não te abandona quando você está caído. E agora Samuel tinha falado tudo aquilo para Saul e Saul desobedeceu tudo que Deus tinha mandado. Agora o Senhor Deus, na boca de Samuel, fala para Saul que o rejeita. E agora Saul foi rejeitado pelo Senhor. Se Saul fosse um homem espiritual, Saul cairia de joelho e pediria perdão, mas Saul só estava preocupado com o que o povo ia pensar e pediu que Samuel fosse com ele até a cidade, para que o povo visse que Samuel estava com ele. Samuel, naquele tempo, era a referência de Deus na terra, um profeta que tinha três sacerdócios. Samuel era profeta, Samuel também ele era sacerdote, e Samuel também ele era juiz. Samuel tinha 3 ofícios. Na Bíblia poucos tiveram, e Samuel teve. Samuel era alguém que Deus separou no ventre da sua mãe, como Deus te separou também, irmão, no ventre da sua mãe para o servi-lo. E agora Deus rejeita Saul. Saul, um homem que um dia andou na presença de Deus, foi levantado a rei, separado entre muitos. Queria dizer para você, irmãos, que nós estamos chegando nos últimos momentos e o Senhor te separou para Ele, para te salvar, para fazer a diferença. E o exemplo de Saul está na Bíblia, irmão, para que nós não fazemos igual a ele. Nesse último momento, perder a nossa salvação por causa de riqueza, por causa de dinheiro, por causa de status, por causa de luxúria. O mais importante é fazermos a vontade do Senhor. O mais importante é abençoarmos nossos irmãos. O mais importante é fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E Saul tem um fim terrível, porque Saul desobedeceu tudo aquilo que Deus falou. Nós que somos servos devemos aprender com Jesus. Jesus, mesmo sendo Deus, ele se fez servo para nos ensinar a humildade. Então, com Saul nós aprendemos que se nós somos servos de Deus, nós devemos servir a sua vontade. E a vontade de Deus é a melhor que existe para nós. E que nessa noite seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas. Que essa palavra possa falar o seu coração e abrir os seus olhos. Nós estamos nos momentos finais dessa terra. O Senhor Jesus está voltando. Não preocupa com o que o homem diz. Não preocupa com jornais. Não preocupa com estatísticas. Preocupa com a palavra do Senhor. Porque naquele dia o que vai nos salvar é a palavra. Nós temos andado na presença do Senhor e guardado a sua palavra, guardado a sua promessa. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar aqueles que estão preparados. Ele vem mudar a nossa história. Jesus, o nosso Salvador. E que o Espírito Santo de Deus fale aos vossos corações. Obrigado a todos que se inscreveram no nosso canal. Essa mensagem eu gostaria de desejar a ela, a tia da minha esposa, a tia Maria. Que o Senhor abençoe a senhora, abençoe o seu ministério. Continua firme que Deus vai salvar toda a sua família. Que Deus abençoe a cada um que tem nos seguido, que tem se inscrevido no nosso canal. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus.